E aí, pessoal, tranquilo? A gente vai para a questão 37 de História da ESA de 2022, da prova tipo A. Tranquilo? Você é louco aqui, mano? Que tá calor, hein, velho? Que tá quente, mano. Tá tão quente que até elefante da bunda sua aqui, hein, mano. Aí a questão 37. A busca por riquezas minerais levou os bandeirantes paulistas à exploração dos territórios coloniais de Portugal e Espanha na América do Sul. Com a descoberta do ouro de aluvião em Minas Gerais, no final do século XVII, houve uma verdadeira corrida do ouro, que evoluiu para um conflito entre portugueses e paulistas, que ficou conhecido como. Ora, isso daí é a Guerra dos Emboabas, né? A alternativa B é a correta ainda. Mas o que foi a revolta de Beckman, o que foi a Guerra dos Mascates, o que foi a revolta de Vila Rica e a Revolução Farroupilha, né? Perceba que de 4 itens aqui, apenas um vai ser diferente, né? 4 itens são revoluções nativistas. São revoluções em um contexto colonial que não tinham intenção de emancipação política. Quais são elas? A Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica. A Revolução Farroupilha, por sua vez, é uma revolução ocorrida aí durante o Segundo Império, tá bom? A transição do primeiro para o Segundo Império ali. Beleza? Eu vou deixar. Então a alternativa correta é a B aí, mas eu vou explicar todas as demais. Aqui, ó. Então, quais são as revoltas nativistas, né? Então, a gente tem, primeiro em 1684, a revolta de Beckman, né? O que acontece? Houve a criação aí, por parte de Portugal, de uma companhia de comércio do Maranhão. Olha, esqueci aqui, ó. Filha da puta. Então, Companhia do Comércio de Comércio do Maranhão. Ela foi criada em 1682 e ela tinha aí o monopólio do comércio de produtos escravos para os fazendeiros locais ali. Então, lá imagina lá no Maranhão, eu tenho a produção ali de açúcar, né? Nessa época o açúcar já estava decaindo bastante, né? Já é basicamente aí quase o período da descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, imagina que essa companhia de comércio do Maranhão, ela vendia escravos aos fazendeiros, né? E ela comprava produtos dos fazendeiros para comercializar no exterior e vendia produtos do exterior para os fazendeiros, né? E aí ela praticava preços injustos. As pessoas começaram, os fazendeiros começaram a se revoltar em relação a esses preços e houve aí a revolta de Beckman, porque foram os irmãos Beckman, etc, tá bom? Essa foi a revolta de Beckman. Agora a Guerra dos Emboabas ocorreu em 1707, lá em Minas Gerais. Lembra dos bandeirantes? Os bandeirantes paulistas, aqueles mesmos, que né, adentraram o território de Portugal e descobriram aí, fizeram diversos caminhos, montaram diversas cidades, né? Eles corriam também atrás de escravos para aprisioná-los, né? Eles combateram aí o quilombo dos Palmares, né? Esses são os bandeirantes, né? Eles tiveram mais de um papel na nossa história, né? E eles também procuraram ouro, né? Eles acharam ouro em Minas Gerais. Acontece que quando eles acharam ouro, eles falaram: essa porra aqui é nossa, quero ver quem vai entrar, pai. Ninguém vai entrar, não. Colocaram lá o radinho na porta da floresta. Falaram: mano, se o Bop subir, só dá um toque, mano. Aí o Bop subiu, velho. Quem que era o Bop? Os portugueses e os estrangeiros. E no caso, os bandeirantes chamavam os estrangeiros de emboabas. E é por isso que é Guerra dos Emboabas. Então, os portugueses, que eram os colonizadores do território brasileiro, se juntaram com os estrangeiros e combateram os bandeirantes, que se diziam donos do ouro ali. Então eles chegaram assim e falaram: não, vamos fazer um acordo aí e tal. Aí os bandeirantes falaram: não, vamos fazer um acordo, demorou, pá. Aí, cara, eles traíram os bandeirantes e venceram, no caso, essa disputa aí, certo? Pelaquela região ali da descoberta de ouro. Agora, a Guerra dos Mascates ocorreu em 1710, lá em Pernambuco, né? O que acontece? Haviam os senhores de engenho e haviam os comerciantes, chamados também de mascates. Os comerciantes, eles eram de Recife, ao passo que os senhores de engenho eram de Olinda. Olinda, cara, era uma vila, né? Então ele tinha uma certa autonomia, tinha câmara municipal, ela conseguia
ser o centro de algumas decisões políticas e econômicas da região, ao passo que Recife era subordinado a Olinda. Então os comerciantes começaram a cobrar os senhores de engenho, né? Veja que em 1710 a produção de açúcar já havia entrado em decadência, né? Em decorrência do que? Da competição com o açúcar nas Antilhas, produzidos por outras potências europeias. Acontece que eles iam lá cobrar os caras lá de Olinda, né? Chegaram lá e, mano, meu dinheiro, pá, os caras falaram, não tem dinheiro aqui não, rapaz. Eu vou botar de ré, trocar de tiro, chamar na força tática, já fudeu tudo, né? Então imagina, eles foram cobrar os devedores de Olinda e eles não queriam pagar. Aí eles foram lá, fizeram uma queixa, falaram, ô coroa de Portugal, ô, os caras aqui não querem me pagar, mano. E outra, Olinda tem uma Câmara Municipal. Eu não queria falar, hein? Ó, mas os caras estão desviando impostos. Ixi, aí fudeu. Falou de tirar imposto, tá tirando imposto da coroa de Portugal. Os portugueses se juntaram aos mascates e derrotaram ali os. E derrotaram não, os portugueses foram lá e deram autonomia a Recife. Transformaram Recife numa vila, né? E aí os caras de Olinda falou, mano, que porra é essa aí? Vila o caralho, vila só nós aqui, pá. Meu, aí deu uma confusão. E aí os portugueses se juntaram com os mascates, ou seja, com os comerciantes de Recife, e combateram ali os senhores de engenho lá de Olinda, que estavam devendo dinheiro aos credores de Recife. Beleza? Essa foi a Guerra dos Mascates. Aí vem a Guerra da Vila Rica, ou Guerra do Felipe dos Santos. Revolta, caralho. Puta que pariu. Até risquei aqui a guerra, porque eu acabei fazendo errado. Então a revolta da Vila Rica do Felipe dos Santos. Ela ocorreu em 1720, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Né? Acontece que a coroa portuguesa cada vez mais estava apertando o pescoço ali, né, dos colonos. Estava cada vez mais aumentando a quantidade de impostos sobre ouro daquela região. E aí, o estopim para essa revolta foi o quê? A instalação da Casa de Fundição lá em Minas Gerais, em 1720. Essa casa de fundição visava o quê? Transformar o ouro em barras fundidas, para evitar que ele fosse contrabandeado, né? Então o que acontece? O Felipe dos Santos ali foi mais ou menos com uns 2.000 trabalhadores ali e se instalaram ali na frente de uma central da administração portuguesa que cuidava dessa parte do ouro e se revoltaram, né? Aí, meu, a coroa portuguesa acabou com o movimento, matou, matou aí Felipe dos Santos enforcado. Depois esquartejou, né? Então veja aqui, olha que biso legal. Oh, mas quando eu vejo esses nomes, como eu vou saber quem ganhou, né? Por exemplo, Revolta de Beckman. Como que eu sei se Beckman ganhou ou foi a coroa que ganhou? Ora, sempre que for revolta, quem ganha, quem está ali escrito, perdeu. E quando for guerra, quem está ali escrito ganhou. Por exemplo, a gente tem revolta nas duas extremidades, certo? E guerra no intermédio aqui, certo? Então, a revolta de Beckman, quem perdeu foi Beckman. Guerra, quem ganha é quem está escrito. Quem ganhou a guerra dos Emboabas foram os Emboabas, justamente os estrangeiros, certo? Guerra dos Mascates, quem ganhou a guerra foi os Mascates. Por quê? Porque os Mascates eram os credores de Recife. Revolta de Felipe dos Santos. Cara, quem perdeu a guerra foi Felipe dos Santos. Então, guerra, quem ganha tem que estar escrito. Guerra de Emboaba, quem ganhou foi Emboaba. Guerra dos Mascates, quem ganhou foi os Mascates. Revolta de Beckman. Beckman perdeu. Revolta de Felipe dos Santos. Felipe perdeu. Então, revolta é derrota e guerra é vitória, como se fosse isso. Esse é o bizu. E a revolta, ela está sempre na extremidade e a guerra está no meio, certo? Agora, mano, e aquela porra daquela revolução farroupilha ali? Do que se trata, né? Então perceba, deixa eu ver aqui, voltar, aqui eu deixei um rascunho aqui, ó. A revolução farroupilha, ela já é uma revolução que ocorre ali no período regencial, né, do Império Brasileiro, né? Imagina que a gente tem o período joanino, né? A família real vem para o Brasil em 1808, até 1821 a gente tem o período joanino, né? Dom João VI ele promove uma série de reformas ali políticas, administrativas, econômicas do centro do Rio de Janeiro, que seria o centro da corte portuguesa, e aí isso dura até 1821. Depois tem a proclamação da República em 1800. A proclamação da República é o caralho. Tem a independência do Brasil em 1822. Lembra que Dom João VI vai para Portugal, volta para Portugal, porque em 1820 estoura a Revolução do Porto lá. Eles pedem que Dom João VI volte para Portugal, assine uma nova constituição monarquista parlamentarista e exige que o Brasil volte a ser o quê? Colônia de Portugal. Lembra que quando Dom João VI chegou aqui, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, abre os portos às nações amigas.
Isso aí fez com que o pacto colonial se desfizesse, né? Porque o pacto colonial é o quê? Metrópole e colônia. A colônia só fazia a relação comercial com a metrópole. Quando a família real veio para o Brasil e promoveu a abertura dos portos às nações amigas, o Brasil começou a comercializar, por exemplo, com a Inglaterra, ou seja, quebrou o pacto colonial. Os portugueses estavam putos. Em 1820 fizeram uma revolução constitucionalista do Porto, exigiram a volta de Dom João VI. Ele voltou, mas deixou Pedro I aqui, Dom Pedro I. Este, por sua vez, em 1822, decretou aí a independência do Brasil. Aí, até em 1822 até 1830, temos o primeiro reinado de Dom Pedro I, né? E aí ele abdica em favor do seu filho, que era menor de idade na época, e nessa hora entra o período regencial, que vai de 1831 até 1840. Em 1840 tem um golpe da maioridade, Dom Pedro então ele vira rei, né, aos 14 anos de idade e governa aí de 1840 até 1889 como o segundo reinado, Dom Pedro II, certo? E a Revolução Farroupilha ocorreu quando? Justamente nesse período regencial, quando Dom Pedro II era moleque, não conseguia assumir o poder, e quem assumia eram os regentes, certo? A Revolução Farroupilha foi o quê? Eu já falei, no período regencial foi do quê? 1831 até 1840. Ah, então quer dizer que passou um pouco do período regencial? Passou um pouco. Então, qual era a questão ali? A questão era que o Shark nacional ele estava perdendo espaço para o Shark platino, ou seja, o Shark da região da Argentina e da, do Uruguai ali, certo? E aí, eles não gostavam também da centralização do poder. E como, né, 1835 ali, quem estava no poder era Feijó, Feijó era um pouco mais liberal, eles falaram o quê? Quer saber? Se tem alguém liberal no poder, que se foda, né? Vai colocar duas repúblicas aqui. Eles fizeram uma República Juliana de Santa Catarina, em 1839, e a República Rio Grandense, em 1838. A República Juliana, ela passou bem rápido, tá? O que durou mesmo foi a República Rio Grandense, de 1888. E aí, meu, essa aqui foi a revolta que deu trabalho pro Império, hein? Puta que pariu, essa daqui foi a única que fez o Império baixar a cabeça. Porque em 1845 o Império desistiu. Falou, meu, esses caras são muito fortes, vamos fazer um acordo. Fizeram um acordo. Acordo de paz do Ponte Verde, né? E aí, uma das medidas aí que mais agradaram aos revolucionários foi a criação da tarifa Alves Branco, né, em 1844. O que foi a tarifa Alves Branco? A tarifa Alves Branco passou a taxar os produtos, né, estrangeiros. Né? Se houvesse similar nacional, é 30% de taxação. Se houvesse, aliás, se não houvesse similar aqui no Brasil, ou seja, patins. Patins não produzia aqui no Brasil. Aí vem patins. Então, 30% de imposto sobre patins. E se há similar, quanto por cento? 60%. Aí é o tamanho da troça que entrou no rabo dos outros aí, do Shark Platino. Então, se eu tenho um produto aqui no Brasil e eu estou trazendo de fora, é 60% de imposto. Se eu não tenho similar aqui no Brasil e estou trazendo, é 30% de imposto. Quem ficou puto com isso aqui, cara, foi nada mais, nada menos que a Inglaterra, né? Que aí, logo em seguida, em 1845, baixou o Bill Aberdeen, que não é assunto para o vídeo, é assunto para outro vídeo aí, né? Por quê? Porque quando Dom João VI veio para cá, lembra que eu falei? Abertura dos portos às Nações Amigas? Ele também fez alguns tratados com os ingleses, que é Tratado de Comércio e Navegação. Nesse tratado era previsto que os ingleses teriam aí tarifas alfandegárias de 15%. Portugal teria tarifas alfandegárias de 16% e os demais países de 24%. Então, porra, imagina Inglaterra, né, que era um importante parceiro de Portugal, com 15% de tarifa alfandegária, daqui a pouco, porra, pulando para 30% no mínimo de tarifa alfandegária, os caras ficaram putos, né? Mas é isso aí, então. Essa questão aí, deixa eu voltar para a tela aqui, ó. Eu expliquei aí item por item e a alternativa certa aí, no caso, Corrida do Ouro, é a Guerra dos Emboabas, né? Emboabas são os estrangeiros que se juntaram aos portugueses para combater ali os bandeirantes portugueses pela conquista ali do território e descoberta de ouro. Tranquilo? Então, deixa o like, tamo junto, é nóis.